Olá, amigos do YouTube. Hoje vou falar sobre a cruz de Cristo. Antes de aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu fui levado a acreditar que a cruz de Cristo não tinha valor algum. Eu fui inclusive levado a acreditar que a cruz era uma alusão a um símbolo pagão e que ela era utilizada no cristianismo como um objeto de Satanás para poder desviar as pessoas da verdade. Hoje eu entendo que a cruz foi o lugar onde Cristo, o meu Salvador pessoal, foi colocado para morrer em meu lugar. E é sobre ela que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. A crucificação, ela foi praticada a partir do 6º século antes de Cristo e até meados do 4º século depois de Cristo. E ela foi abolida por Constantino. Esse era um método praticado por diversos povos como punição política e militar. Apesar que os romanos também utilizavam esse método para punir escravos, para punir criminosos violentos e classes inferiores como essas. Eles eram o que nós podemos chamar hoje de especialistas nesse método de tortura mental e física. O processo de crucificação era um ato terrível e doloroso. Muitas das vezes o condenado ele era despido de suas vestes, amarrado numa coluna e flagelado. Os soldados amarravam pregos, pedaços de ossos ou coisas semelhantes em algo parecido com um chicote, e eles flagelavam os condenados antes da crucificação. Em alguns casos, essa tortura era tão grande que o condenado morria antes mesmo de ser crucificado. O condenado, após sofrer toda essa tortura, ele era obrigado a carregar a parte vertical da cruz até o suplício, onde havia ali cravado uma barra vertical, que ele seria pendurado. O condenado era pregado pelos pulsos e pelos pés e pendurado na cruz para morrer de exaustão, asfixia e parada cardíaca. Todo o peso do corpo pendurado naquela cruz sobrecarregava a musculatura abdominal, que cansada não conseguia manter uma respiração. Para abreviar algumas mortes, os torturadores quebravam as pernas do condenado e ele se pendurava ainda mais sobre o seu corpo e morria muito mais rápido. Os corpos eram muitas vezes deixados ali para se decompor ao relento e ser comido por aves. Essa é a pena que uma pessoa condenada recebia por seu crime, a morte de cruz. Era considerado por muitas pessoas a pior forma de morrer. Inclusive Flávio Joséfo, um escritor judeu, menciona a crucificação e ele diz que a morte de cruz é a mais desgraçada de todas as mortes. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso? Por que eu estou falando sobre o processo de crucificação? Por dois motivos. O primeiro é para a gente entender que nós merecíamos o mesmo castigo, a mesma punição, a mesma condenação de ser colocado naquela cruz. Sabe por quê? Eu vou explicar. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Primeiro ponto, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha o versículo 23 do mesmo capítulo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O meu pecado merece ser julgado. O meu erro, a minha falha, merece ser punido. Eu sou culpado por tudo o que eu faço de errado. Então eu mereço uma punição. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte. O salário é a recompensa do meu erro. Então eu mereço a morte. Eu mereço ser pendurado na cruz. Eu mereço ter os meus pulsos furados e ser amarrado de braços abertos para morrer por conta do meu pecado. Eu sou culpado. Eu, como ser humano, eu tenho a tendência muitas das vezes de pensar que eu sou uma pessoa boa.
Eu até me julgo uma pessoa relativamente boa comparada a outras pessoas que fazem coisas erradas. Comparado a um criminoso, eu sou uma pessoa maravilhosa. Comparado a um assassino, eu sou perfeito. Mas e comparado a Cristo? Será que eu sou tão bom assim? Eu também tenho a tendência de pensar que sou uma pessoa boa por frequentar uma igreja, por fazer boas obras, por ajudar outras pessoas, por fazer isso, fazer aquilo. Mas sabe, o cristianismo não se baseia naquilo que eu faço, e sim naquilo que foi feito por mim. Eu não sou uma pessoa boa, eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa que tem prazer no pecado. E isso é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, pecar. Para eu chegar nessa conclusão, basta eu ser sincero comigo mesmo. Basta eu olhar para a minha mente, para os meus pensamentos, para as minhas atitudes, para as coisas que eu faço constantemente. Se eu for um pouquinho sincero comigo mesmo e olhar para as minhas ações, olhar para as minhas atitudes, eu consigo concluir que eu sou um pecador e que eu mereço ser punido. Todos esses sentimentos, todos esses defeitos, todos esses problemas que eu tenho são atribuídos por Jesus Cristo a Satanás. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós queremos ser aceitos pelas pessoas, nós queremos ser aceitos pela sociedade, nós queremos ser aceitos pelo homem. Então nós escondemos a nossa real natureza, nós escondemos o que nós somos para parecer bem aos outros. Mas e a Deus? Como nós parecemos a Deus? Será que nós parecemos como uma pessoa boa? Eu convido a cada um se julgar, olhar para si próprio e ver se você realmente é uma pessoa boa. Mas lembra-se do que Jesus Cristo disse ao jovem rico. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então eu mereço a morte, eu mereço ser crucificado. São as palavras de Cristo. Não significa que é isso que eu vou ter, porque Deus me amou e te amou de tal maneira que deu o seu Filho único para que, se eu, você e todos aqueles que em Cristo creem, tenha a vida eterna. João 3,16. E esse é o motivo pelo qual eu falo da cruz hoje. O amor de Deus pelo homem. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus deixou a sua glória no céu, foi colocado como homem para sofrer todo tipo de tentação, todo tipo de sofrimento que nós sofremos. Sofreu a morte na cruz, para que aos olhos de Deus o sacrifício feito na cruz fosse suficiente para nos dar vida. Esse é o amor de Deus. Se entregar em nosso lugar, morrer em nosso lugar, isso é compaixão, isso é misericórdia. Jesus Cristo foi colocado na cruz para que nós não fôssemos separados dele para sempre. Ele foi colocado na cruz para que nós não morrêssemos eternamente. É a maior prova de amor que ele poderia ter feito por nós. Por que falar da cruz então? Essa foi a forma que Deus utilizou para nos reconciliar com Ele novamente, para que nós pudéssemos religar o relacionamento quebrado pelo nosso pecado. A morte e ressurreição de Cristo é o que nos dá vida, mas o símbolo da cruz é o símbolo do amor, do sofrimento pago por Cristo em nosso lugar. Não devemos adorá-la nem a termos como um símbolo místico de proteção. A cruz não faz nada, mas Cristo faz. E Ele fez. E Ele morreu por você. E o que você vai fazer com isso? Vai aceitá-lo? Obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários perguntas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver aqui. Nos ajude a compartilhar o nosso conteúdo, tanto na página do Facebook quanto aqui no YouTube. Nos ajude a propagar a palavra de Deus. Nos ajude a compartilhar o Evangelho. Que Deus te abençoe e até a próxima.